Olá, boa noite. Começando a live do Elias, mais um canal de interação com o deputado federal Elias Vaz, que está aí já a postos. Hoje o nosso convidado é o historiador e pré-candidato a vereador pelo PSB, Thales de Castro, e também está aí na tela o músico Walter Carvalho, que nos acompanha sempre nas lives. Boa noite, Elias, Thales, Valtinho. Boa noite, Marina. Boa noite ao amigo Thales, que eu quero aqui saudar, né, por estar... nós tivemos aí a felicidade de ter esse companheiro que tem uma longa trajetória de luta, né, e que hoje está conosco aí nessa construção do PSD. Então, eu quero saudar, quero dizer aqui da minha felicidade em ter esse companheiro, que eu sei que é muito valoroso, né, que tem todo uma trajetória de luta que para nós é um grande orgulho. E também saudar aí nosso amigo Valtinho, né? Nosso querido amigo Valtinho, cada dia cantando melhor. Boa noite, muito obrigado pelo convite, como sempre, uma honra, uma satisfação. E boa noite, prazer. Marina, Valtinho, muito boa noite, deputado Elias, muito obrigado aí pelo convite, para a gente poder conversar um pouco sobre a conjuntura econômica, política, esse momento difícil que o país passa. E desde já agradecer também essa parceria, temos aí vários desafios pela frente, para mim uma satisfação, uma felicidade muito grande poder caminhar ao seu lado, que é uma referência política importante de luta, de construção aqui no estado de Goiás. Valtinho, muito obrigado, Marina, e vamos aí, vamos debater, vamos conversar. Bom, hoje nós vamos falar sobre a situação do coronavírus em Goiás, mais especificamente em Goiânia. Os números estão crescendo, estão deixando muita gente preocupada. Vamos falar também dos destaques da semana: meio ambiente, auxílio emergencial, teve marco do saneamento, né? Tem muito assunto para a gente conversar, mas antes, como sempre nas nossas lives, vamos ouvir o Valtinho, que hoje vai trazer um gostinho de festa junina para a gente, já que não pode ter festa junina, né? Na quarentena, a gente não pode ter festa junina esse ano. Vai trazer Luiz Gonzaga, Valtinho? Sim, com certeza. Uma das canções mais conhecidas, porque é parte do festejo junino, né? Das festas juninas, e é tocada em rigorosamente todos os eventos juninos do país inteiro. Praticamente então, todos, acredito que todos. Vamos lá. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha para aquele balão multicor que lá no céu vai sumindo. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha para aquele balão multicor que lá no céu vai sumindo. Foi numa noite igual a essa que tu me deste o coração. O céu estava assim em festa, pois era noite de São João. Havia balões no ar, shot baiano no salão. E no terreiro o teu olhar que incendiou meu coração. E no terreiro o teu olhar que incendiou meu coração. Olha pro céu. Parabéns, Valtinho. Oi, gente, podia ter festa junina, nem que seja em novembro, né? Eu sou a favor, Elias. Vamos mobilizar aí. O pessoal... Bom, ontem eu estava ouvindo o pessoal da bancada lá do Nordeste, né? Eles se sentem... uma delícia, Nossa, né? devem estar sofrendo, hein, Elias? O pessoal da bancada está muito chateado com isso, né? Porque eles... Prejuízo muito grande, tradição, mas né? no Nordeste é uma tradição muito forte. Prejuízo muito grande lá, né? Gente, o Valtinho volta, quem acompanha nossas lives sabe, mas no final ele volta para cantar uma música sugerida por vocês. Então, mandem aí nos comentários as sugestões de músicas para o Valtinho. E mandem também opiniões, perguntas, esse espaço é de vocês, então participem com a gente. Vamos começar o nosso bate-papo, então, falando sobre o destaque da semana. Na opinião de vocês, qual foi?
Elias, você começa? Eu acho que são os desdobramentos, Marina, da questão do Queiroz, né? A semana passada nós tivemos essa situação, né, que chamou muita atenção no final da semana, é a prisão do Queiroz e a prisão, não só o problema da prisão do Queiroz, né, mas a prisão do Queiroz na casa do advogado do Bolsonaro, do filho do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro. Então, assim, ficou claro, né, que a família estava escondendo o Queiroz, né? Ficou muito claro isso. E agora, né, surpreendido aí com a questão de uma notícia da CNN, que o Queiroz estaria, na verdade, caminhando aí para uma delação premiada, né? Que, ao meu ver, é um grande receio. Saiu agora há pouco, né? Da família aí do Bolsonaro. Porque, na verdade, quando a pessoa está solta, a pessoa não fala. Agora, quando ela vai presa, foi o que aconteceu na Lava Jato, né? E, então, isso também chama a atenção, né? Chama a atenção essa situação, né? A própria questão do envolvimento do advogado. Esse advogado aí também, eu acho que pode ser que vai dar dor de cabeça, entendeu? Porque, uma figura bem estranha, né? E vai sobrar. Esse negócio da mulher dele tem empresa que faturou 45 milhões de reais, a ex-mulher dele. Então, são coisas assim que vai ficando, né? Então, vai caindo a máscara do Bolsonaro. Essa que é a verdade, né? Vai caindo todo esse discurso. Aliás, mais um que caiu, Marina, foi a questão do foro privilegiado, né? Do foro especial, né? Que tanto o Bolsonaro criticava, que tanto... Agora, o Flávio Bolsonaro... Toda a família, né? Toda a família criticava. Entra na justiça para ter o foro, ou seja, para não ser julgado pela Justiça do Rio, né? Então, é essa situação, quer dizer, cada discurso do Bolsonaro, né, é do cartão corporativo, né, cada discurso é de não ter a política do toma lá da cá, agora está fazendo aliança com o Centrão, né, para aquela barganha de cargos, né? Então, cada situação que ele falava, hoje ele está fazendo tudo ao contrário, né? Então, as pessoas aí estão vendo que tudo isso não passava de uma farsa, né? Um discurso fácil que a vida está mostrando ao contrário. Com certeza, e só reforçar, inclusive, deputado, Valtinho, um discurso muito contraditório do advogado, né? Que agora, inclusive, ele soltou a versão de que o Bolsonaro não sabia que ele estava escondendo o Queiroz, que ele fez isso por conta do Queiroz estar sendo ameaçado de morte. Ou seja, todo dia ele muda uma versão em relação a esse fato do Queiroz estar morando na casa dele, né? Estava morando na casa dele durante mais de um ano. E forçou, inclusive... Chacota, né? Assim, até o próprio Bolsonaro soltou, a gente viu nessa semana, que preocupado, porque o advogado, ele dá a declaração, ele dá a entrevista, ele vem a público, sempre com uma versão contraditória, e o Bolsonaro, inclusive, o presidente, tendo que dar uma recuada, porque ele sabe que tem um processo, vários pedidos de processo de impeachment, tem a questão da cassação da chapa sendo discutida no TSE, o cerco em relação aos filhos cada vez mais se fechando, essa relação com milícia, fake news, que cada vez também o inquérito mais forte, com novos dados, ele teve que dar uma declaração, inclusive amenizando um pouco o tom político, né, deputado? Dizendo que a relação com os poderes precisa ser mais estável, né, junto ali a presença do presidente do STF, o Dias Toffoli, mas, na verdade, mostrando que há uma grande preocupação da família e que o Queiroz também está muito preocupado com a família, né, porque a esposa pode ser presa a qualquer momento, né? Então, assim, eu acho que ele faria um grande favor para o Brasil com essa delação premiada, porque eu acho que informações que levaram à presidência da República, que levaram o Bolsonaro a ser presidente, precisam vir à tona para que a população conheça de fato, né, como que a família age, como é que o mandato dos deputados age e como é que se deu de fato essa relação dos filhos, mas principalmente do Flávio Bolsonaro, com os seus funcionários ali, enquanto deputado estadual na Assembleia do Rio. Vamos aguardar, né? Os próximos capítulos dessa novela. Seu destaque qual seria, Thales? Não, acho que do ponto de vista nacional, com certeza, essa questão política, cada dia é um fato novo nessa relação do governo federal com o Congresso, essa questão do Queiroz. Mas aqui em Goiânia eu tenho visto assim, uma preocupação muito grande da população em relação à abertura do comércio, né? Esse novo decreto que o prefeito, de certa forma, foi obrigado a ter que assinar, flexibilizando a abertura do comércio, e uma confusão muito grande, né?
44 podendo ser aberta, shoppings daqui uns dias podendo ser aberto, comércio, muita gente na rua, transporte coletivo vivendo um momento muito complicado também. Eu acho que aqui, do ponto de vista mais local, o fato da semana é essa possibilidade de maior abertura aí do comércio e, naturalmente, uma possibilidade de maior contaminação das pessoas e um avanço da Covid-19 aqui nos bairros e junto à população goianiense. Bom, vamos dar um alô aqui para o pessoal que está acompanhando a gente. A Poliana Barbosa, Ana Paula Santos, Valtuíde Silva, Lília Barbosa, Marciene Andrade, Marcos Cortez, Iraíde Oliveira, Tainara, Túlio Jocelino, Andréia Bueno. Boa noite para vocês. Aí o Paulo está aqui dizendo que tem 10 mil escudos protetores e precisa de patrocinadores para doar, está pedindo ajuda. O pessoal da nossa equipe vai entrar em contato com ele, né, Elias, para dar um retorno? Deixa um contato aí nas nossas redes sociais. Ele deixou o telefone. Deixou o telefone. Vamos entrar em contato, sim. Bom, gente, vamos falar sobre coronavírus. O Thales já começou a falar, né, sobre a preocupação aqui em Goiânia. Vou pedir para o Kaique jogar na tela para mim os dados de Goiás. Então, os dados de hoje, Goiás ultrapassa 400 mortes por coronavírus, segundo o governo do estado. Os casos positivos já são quase 21 mil, 20.948. Aí vamos seguindo, Kaique, coloca, por favor, o de Goiânia, especificamente. De Goiânia, em 24 horas foram registradas 10 mortes, a capital tem 6.298 casos confirmados, 149 mortes. A gente tem também, eu tirei agora há pouco, um pouquinho antes de começar a live, do site da própria prefeitura, o mapa de leitos Covid UTI. Está na tela, Kaique? Deixa eu ver aqui. O mapa de leitos Covid, olha só, gente, a ocupação de leitos de UTI, 96%. Então, hoje, nesse momento, em Goiânia, tem só 4 leitos de UTI. E na enfermaria já está um pouquinho melhor, 70% de ocupação, quer dizer, tem mais vagas, né? Mas é uma situação muito preocupante, né? Porque os números, em comparação com outros estados, são até menores, mas parece que o sistema de saúde já não está dando conta, né? Marina, é o seguinte, olha, eu acho que o Thales disse bem, é muito preocupante essa situação de Goiânia, e é preciso a gente resgatar um pouco essa situação no tempo, né? Nós estamos aí com um período de isolamento já relativamente prolongado, né? O que efetivamente provocou uma situação muito grave na condição econômica de várias pessoas, né? Isso é óbvio. Então, qual o problema da prefeitura, nesse momento, assinar esse decreto, né? O problema é que a prefeitura não fez seu dever de casa. O problema é que a prefeitura não se preparou para enfrentar essa pandemia. Eu vou dizer da seguinte forma: quando lá no início, né, antes de começar, inclusive, isolamento social, eu lembro bem que nós tivemos uma reunião ainda com o então ministro Mandetta. E o ministro Mandetta dizia que na verdade, a questão do isolamento tinha 2 finalidades fundamentais. A primeira, de, evidentemente, controlar a curva, né, de contaminação, né? E a segunda era de, na verdade, dar tempo para o poder público se preparar. Eu lembro que ele tocou bem na questão das UTIs, né? Ele deu o exemplo que aconteceu na Itália, na Espanha, onde a pessoa podia ter o dinheiro que tivesse, que não tinha vaga de UTI, né? Então, a expectativa que a gente, esse tempo, quase 3 meses, é que a prefeitura tivesse preparado para essa situação, né? Aí chega um momento, né, onde a prefeitura, a população, o comerciante pensa, bom, agora já deu tempo para a prefeitura se preparar, exatamente para não provocar um colapso no sistema de saúde, porque esse é o grande problema. Porque se você tem um colapso, significa que você tem uma quantidade de pessoas que necessitam, por exemplo, de respiradores, e não existem esses respiradores disponíveis. Evidentemente que essas pessoas vão morrer sem sequer ter condições de ter acesso ao UTI. Então, esse é o problema. Eu fiz uma representação a semana passada, na sexta-feira, na quinta-feira, semana passada, ao Ministério Público, que eu estou denunciando isso. Porque eu estou dizendo o seguinte, que a Prefeitura de Goiânia, até aquele momento, agora essa semana, veja bem, olha, até para você ver, tanto que a Prefeitura andou devagar, né? A Prefeitura passou
90 dias tinha 58, depois 60 vagas de UTI. Aí essa semana arrumou mais 30. Né? Chegou a 90, segundo declarou aí na imprensa essa semana. Né? Mas demorou 90 dias para arrumar 60 e depois, uma semana, arrumou 30, porque a coisa começou a pegar e tal. Mas, assim, só para ter uma comparação, Recife, que tem 1.700.000 pessoas, né? Lá eles ampliaram 300 UTIs. Né? Não foi? 300. Então, tem 300 UTIs que foram criadas para enfrentar a questão da pandemia. Aqui em Aparecida de Goiânia, que tem do lado, né, que tem aproximadamente um terço da população de Goiânia, já tinha 50 UTIs e estavam arrumando mais 25 UTIs. Então, você vai pegar em várias cidades, né, percentualmente, pode pegar São Paulo, várias cidades, o número de UTI por habitante, né, é bem mais lógico, né, bem mais sustentável do que Goiânia. Goiânia praticamente não se preparou. E não é por falta de dinheiro, não, viu, Marina? Né? Eu fiz um levantamento essa semana, sabe quanto, Thales, que entrou de dinheiro, né, já do dinheiro específico para o combate ao Covid nos cofres da prefeitura, estão na conta. Boa parte essa informação é importante, deputado. Desde essa abril, informação é importante. 76 milhões de reais. E a prefeitura não deu conta de gastar esse dinheiro. Quer dizer, a secretária é muito incompetente, não tem outra palavra para falar. É uma incompetência extrema. E aí você fica numa situação, né? Não pode abrir, o decreto passa a ser irresponsável dentro dessa lógica do que a prefeitura nos preparou. Agora, a gente tem que também dar razão para os comerciantes reclamarem, né? Porque, é verdade. Eles ficaram 3 meses esperando, a prefeitura não fez dever de casa, então fica uma situação realmente absurda, né? Então a gente tem que lamentar que a prefeitura, em vez de ter se preparado, né, não se preparou e agora autoriza o comércio. Certamente nós vamos ter um final, um desfecho dessa história aí, nada feliz, né? Nada feliz. Porque o sistema está em colapso, né? O sistema privado, o sistema público, e evidentemente que nos próximos dias nós vamos ter um problemão, infelizmente, pela frente. Por quê? Porque a prefeitura não fez seu dever de casa. Se nós tivéssemos igual Recife, igual São Luís, Maranhão, igual várias outras cidades pelo país agora, talvez nós tivéssemos 250, 300 UTIs, aí nós estaríamos falando aqui, a Marina estava falando aqui, não é que só tem 4 vagas, só tem 7 vagas em 90. Não, nós tínhamos 200 vagas. Aí nós estaríamos mais preparados, né, para enfrentar a situação. Então, esse é o balanço que eu faço dessa situação, da irresponsabilidade, da falta de gestão, né, porque nem dinheiro está lá. Esse dinheiro, eu estou falando, gente, não é dinheiro que está previsto, não. É dinheiro que está na conta da prefeitura. 76 milhões só para o Covid. Esse ano já entrou, não estou falando nem do outro recurso, não. Esse ano já entrou mais de 500 milhões do governo federal de repasse para a saúde de uma forma geral. Agora, 76 milhões específico para o Covid. E a prefeitura, segundo o que nós analisamos, fizemos uma análise aqui, até agora conseguiu gastar desde abril 20 milhões. Né? Quer dizer, aí não consegue gastar o resto, precisando. Aí nós ficamos sabendo que está faltando, por exemplo, exame. As pessoas estão voltando para casa, né, sem fazer exame. Testes, equipamentos para os profissionais de saúde. Está faltando o equipamento. Quer dizer, então, que história é essa? Quer dizer, que absurdo é esse? Quer dizer, é muita incompetência. Né? Então, a prefeitura, sinceramente, a população de Goiânia hoje, o comércio de Goiânia hoje está sendo vítima da incompetência da Secretaria Municipal de Saúde. Se me permite, deputado, só fazer um adendo, eu acho que desde o início da pandemia, quando a pandemia chega no Brasil, aqui em Goiás e em Goiânia, falta uma estratégia clara da Prefeitura de Goiânia. A gente, inclusive, teve no primeiro momento o prefeito dizendo que o vírus nem chegaria aqui, que Goiânia não seria atingido pela pandemia, assim, uma dificuldade de compreender a gravidade do momento que o mundo estava passando. A Europa passando por um momento extremamente difícil, o vírus já chegando nos Estados Unidos, o prefeito de Goiânia dizendo que não, Goiânia não seria atingida. Foi atingida, está sendo atingida, e a prefeitura não conseguiu ter uma estratégia. E o que eu fico preocupado, deputado, Marina, Walter e todo mundo que está nos acompanhando, é a omissão do prefeito. O Íris tem um legado de gestão, de vida pública, mas nesse momento tem sido um prefeito omisso. Não dialoga com a sociedade, não dá entrevista, não se reúne, não participa de reuniões. A comparação com a Aparecida de Goiânia é importante nesse sentido também. A Aparecida se preparou, criou leitos de TU, equipou as unidades de saúde, deu condições para os profissionais de saúde trabalharem, mas também o prefeito está conversando com a sociedade, está se reunindo com os comerciantes, está se reunindo com os sindicatos, está se reunindo com os segmentos
organizados da população, está se colocando junto à imprensa para a população entender qual é a estratégia de combate ao coronavírus, dividiu a cidade em 10 macro-regiões, cada macro-região fecha num dia da semana, enfim, tem uma estratégia, e as pessoas sabem qual é essa estratégia. Qual é a estratégia em Goiânia? Qual é a estratégia de combate ao coronavírus em Goiânia? A gente não sabe, a secretária não diz, o prefeito não diz, existe recurso, como o deputado tem dito, e a gente tem recebido diariamente enfermeiros, profissionais da área de saúde dizendo: está sem máscara, não tem álcool em gel, coisas básicas que deveriam fazer parte do dia a dia das unidades de saúde, não tem. E o pior, inclusive, teve aí, inclusive, casos de pessoas invadindo unidades de saúde, agredindo os profissionais. A prefeitura retirou os guardas municipais das unidades de saúde. Então, o mínimo de segurança que teria ali nesses locais, a prefeitura ainda fez questão, né, de diminuir essa segurança. É muito preocupante. Eu não sei como é que nós vamos chegar nas próximas semanas no avanço da pandemia aqui, como é que esse pico, né, essa projeção do avanço do coronavírus vai se dar nas próximas semanas, mas o fato é que a prefeitura precisa apresentar um plano de combate ao coronavírus, e é isso que a gente tem falado, tem cobrado, para que a população não sofra, nem o comércio, nem o comerciante, mas que as pessoas também não sofram, a gente não possa ter um colapso que agrave e a gente possa ter, inclusive, um aumento do número de mortes aqui na nossa cidade. Ouvindo vocês falarem aí, eu estou aqui imaginando a indignação de uma pessoa que tem um parente precisando de teste, de UTI, do profissional de saúde que está lá trabalhando, que até eu recebi uma denúncia, a pessoa depois não quis, né, fazer a denúncia para a imprensa, mas me contou que tem unidade de saúde que os profissionais têm que lavar aquele jaleco de TNT, porque eles não fornecem outros e a pessoa tem que lavar, que os testes são sorteados. Tem mais de 100 funcionários e aí eles dão 20 testes só e aí fazem um sorteio. Imagina o que essas pessoas estão sentindo sabendo que tem o dinheiro na conta, né? Isso é muito grave. Hoje faleceu uma técnica em enfermagem em Goiás, né, pelo Covid. Então, isso é muito grave, né? Os profissionais de saúde estão à frente desse processo sem ter as condições necessárias de fazer o atendimento necessário, né? Inclusive, Marina, assim, esse dinheiro ele é específico para o combate ao Covid. Então, ele pode ser gasto seja na questão de testes, seja na questão de criação de novas vagas de UTIs, de contratação de pessoal, de medicamentos, né? E pode ser também para a proteção do pessoal, dos funcionários da prefeitura de uma forma geral, né? Coisa também que nós temos reclamações. Por exemplo, como a prefeitura a marca é a questão de tocador de obras, né? Eles continuaram as obras e o pessoal, por exemplo, da CEINFRA tem reclamado muito que lá não está tendo cuidado nenhum. Eles não têm um pessoal, né, da Secretaria de Infraestrutura, quer dizer, o pessoal não tem também equipamentos, quer dizer. Então, a prefeitura é o péssimo exemplo, né? A prefeitura não está fazendo seu dever de casa, né? A prefeitura não está, inclusive, colocando os recursos que existem para efetivamente combater essa pandemia, né, para ser utilizado de forma eficiente. Nós não estamos aqui falando para gastar de qualquer jeito, não. Então, até porque tem muito governo, prefeitura, que está metendo a mão nesse dinheiro de forma lamentável, né, aproveitando, porque nós tivemos que fazer uma flexibilização e as pessoas têm que entender por que foi importante a flexibilização para o poder público gastar esse dinheiro, porque se fosse fazer um processo licitatório normal, demoraria 6 meses. Então, se você for demorar 6 meses, por exemplo, para adquirir um respirador, né, as pessoas já morreram, não adianta. Então, por isso, toda uma legislação, né, apostando na boa-fé das pessoas. Né, mas nós estamos fiscalizando. Agora, o problema da Prefeitura de Goiânia está sendo o inverso. Quer dizer, o problema é que não está nem gastando. Né? Na verdade, não dá conta de comprar, não dá conta de equipar, não dá conta de estruturar minimamente, né, a Secretaria de Saúde para enfrentar, né, esse problema. Daí, está fazendo as coisas no improviso, né? E eu falo que está fazendo as coisas no improviso, e veja bem, a prefeitura passou 3 meses patinando com essa questão de vaga de UTI. De repente, ela faz um chamamento, fez há uma semana atrás, apareceram 30 vagas. Mas por que não fez isso antes? Por que não foi se preparando antes? Né? Quer dizer, por que não fez um processo mais longo,
né? Então, eu, sinceramente, assim, eu quero deixar aqui hoje também a minha solidariedade, né, aos comerciantes, né? Embora eu acho que o decreto é criminoso, mas também tem que entender o lado do comerciante que ficou 90 dias esperando que a prefeitura se estruturasse e a prefeitura não fez seu dever de casa, né? Então, é preciso também a gente ter essa lógica. Agora, não se preparar e liberar é criminoso. Isso é criminoso, né? E a gente espera que o Ministério Público, a Defensoria Pública, né, acompanhe, né, e force a prefeitura a se adequar, né? Porque é óbvio que não vamos. Está muito claro que esse processo não vai terminar no mês de julho, nem no mês de junho. Vai se prolongar mais um pouco ainda. Eu estou achando que esse negócio, enquanto não tiver vacina, vai ser um problema, né? Tem muita gente achando que isso aqui vai esticar um pouco até aí outubro, novembro. Tem muita gente achando isso, né? Por quê? Uma pesquisa que foi feita, por exemplo, na Espanha, apenas 5% da população, né? Pesquisa de testes que foi feita, 60 mil testes em forma de pesquisa. Apenas 5% da população teria pego o Covid-19. Então, a expectativa, né, que boa parte da população ainda não foi contaminada, né? Talvez em Goiânia você pode, em Goiás ou em algum estado, pode ter 10%, pode ter mais. Eu acredito que não passa disso. Então, nós temos ainda 90% pela frente aí. Isso não é uma coisa qualquer. Isso é muito sério. Aliás, é bom a gente também falar, viu, Thales, sobre a questão nacional, né? Que a gente precisa sempre resgatar isso, que não é uma gripe. Com certeza. Nós queremos aqui lamentar mais de 55 mil pessoas que perderam suas vidas. Elias, sim. Deixa eu só te interromper um minutinho, porque saiu aqui saíram os novos dados do Ministério da Saúde, 55.961 mortes, 990 óbitos em 24 horas, 1.274.000 casos de coronavírus no país. Pois é, quase 56 mil pessoas, lamentável isso, né? Quer dizer, são pessoas, são seres humanos que perderam as suas vidas, né? Famílias abaladas, né? Com certeza. Eu estava vendo hoje, inclusive, parece que o estado do Texas nos Estados Unidos está endurecendo com a questão da restrição, a Flórida, eu estava vendo hoje pela imprensa, quer dizer, não é... Até no Brasil mesmo, deputado. Parece que a prefeitura de BH está reavaliando ali, voltar. No exemplo dos Estados Unidos, né? Porque o nosso presidente parece que gosta mais dos Estados Unidos que do Brasil, né? Então, nunca vi ser patriota desse jeito, né, deputado? Gosta de copiar tudo, nunca vi até bandeira dos Estados Unidos, ele pega para um negócio absurdo, nunca vi um negócio desse, mas para mostrar que o mundo inteiro está levando isso a sério, né? E o presidente hoje estava vendo, entrou na justiça. Porque teve um juiz que obrigou ele a usar máscara, que é o mínimo, né? Quer dizer, é o mínimo. É um absurdo ter que o juiz definir isso para um presidente. Pois é, tem que ter uma decisão judicial. Quer dizer, não precisava. Dá vergonha. Ele entrou na justiça para não usar. Ele entrou na justiça para não usar. Olha que coisa absurda. Quer dizer, é um negócio assim, parece que é coisa insana, sabe? Não é possível. A pessoa não. Agora, esse é um problema, deputado, que gera uma confusão na cabeça das pessoas, inclusive, porque assim, nesse momento aparecem algumas pessoas, né, a população precisa ter consciência, é claro que precisa ter consciência, só precisa sair de casa se é necessário, supermercado, coisas necessárias, a população também precisa entender que ela não pode sair para passear, que ela precisa também contribuir no processo para a disseminação diminuir. Agora, a população não sabe também, não tem as orientações. O governo federal fala uma coisa, a prefeitura não fala nada, o governador também com dificuldade aí, antes tinha uma postura, mudou a postura, e a população fica sem entender de fato esses dados, né? Sem entender esse processo que a gente vive. A postura do presidente da República ela é responsável por isso, nós todos sabemos disso. E, infelizmente, isso gera também no imaginário das pessoas essa defesa de que o vírus não é tão grave assim, ou esse argumento que todo mundo vai pegar, né? Agora, imagine se todo mundo pegar ao mesmo tempo, como é que o sistema de saúde vai dar conta? Não consegue resolver, atender as pessoas. Então, a postura de um gestor público, de uma figura pública, é passar a orientação, é conversar de forma verdadeira com a sociedade, é se posicionar, né? Transparência, que é o que falta no governo federal e é o que está faltando também na Prefeitura de Goiânia, porque não conversa com a sociedade. As pessoas não sabem qual é o plano da Prefeitura em combate à pandemia. Me parece que o Bolsonaro tem feito escola, né? Com essa confusão de informações e não se posicionar
de uma forma correta em relação ao momento que a gente vive, né? Só para encerrar essa questão da prefeitura, eu queria fazer uma pergunta aqui, Elias. Você disse que os 76 milhões são específicos para Covid. Então, significa que, se não forem gastos, eles serão devolvidos? Exatamente. Eles não podem, é uma verba carimbada, né? Então, no momento que, por exemplo, for suspenso o estado de calamidade, por exemplo, esse recurso terá que ser devolvido, entendeu? Então, se a prefeitura... Não pode nem aplicar em outra área. Não pode aplicar. É um recurso que ele é destinado especificamente para essa situação, né? Eu não estou falando aqui, Marina, para a prefeitura gastar de qualquer forma. Não. O que eu estou dizendo é que é um absurdo básico, né? Não ter as vagas de UTIs, por exemplo, necessárias, e o dinheiro está parado desde abril. É isso que eu acho um absurdo, né? Eu acho um absurdo a gente hoje não ter teste suficiente, né? E o dinheiro está parado desde abril. Não tem EPI. A gente não ter os equipamentos de proteção, quer dizer, na verdade, dos profissionais da saúde, principalmente, né? E o dinheiro está lá parado. Então, é isso que é um absurdo, é muita incompetência isso, não tem cabimento. Gente, vamos falar aqui com o nosso pessoal. O Rodrigo de Paula diz: Thales, muito bom ter você aqui no PSB. Dudu Valeu, Martins está falando de um assunto. Dudu, daqui a pouco eu vou entrar no seu assunto, só um minuto. A Andréia Bueno diz: nossa, essa situação e querendo abrir a 44. O Wellington Bial diz que agora está o auge e o povo não tem condições de ficar parado. Eusdália Coelho diz: cadê os leitos? Misericórdia. Maria Benedita Soares diz que precisa de esclarecimento em Planaltina de Goiás, porque os cidadãos não acreditam no vírus e os casos só aumentando. Boa noite para a Gleice. Jesumar Borges, oi Jesumar. Vanderlan César também falando que tem que investigar essa questão dos 76 milhões. Tem mais gente aqui. Francisca Vanderclay, deputada, secretária de Saúde de Goiânia, não está liberando nem chequinho para um simples ultrassom, está uma vergonha. Romão da Cunha dizendo que tende a piorar, infelizmente. Silvana, boa noite, está falando que não tem nem teste. Divina Maria diz que foi numa feira hoje, estava todo mundo sem máscara, os feirantes. Venerando Lemes acha que foi prematura a abertura do comércio, e ele cita o estudo que a UFG fez, né, dizendo que o pico será agora em julho. Quer dizer, nós nem chegamos ao pico e já estamos... presidente do Conselho Estadual de Saúde, Venerando, viu? Amigo nosso, presidente do Conselho Estadual de Saúde, então está acompanhando de perto a situação. Desculpe interromper, mas para fazer uma saudação a ele. Porque a UFG vem acertando todas as previsões, né? E nós nem chegamos ao pico e já estamos com esse problema. O Wagner diz que o Íris só se preocupa com obras e não liga para as pessoas. E o Djalma Araújo está dizendo quantos milhões Goiânia recebeu e não fez nada até agora, praticamente nada, né? E o Venerando Lemes lembrou, Thales, de um assunto importante também, né? Está faltando, gente, sedativo para entubar os pacientes. É uma coisa muito séria, né? Muito grave. Muito grave. Divina Maria, a Divina Maria disse... Não se preparou. Não se preparou. Né? Tudo isso confirma, né? E o que eu estou falando dos 76 milhões que a prefeitura recebeu, isso está no portal, na verdade, do Ministério da Saúde. Eu não estou falando inventando situação, não. O dinheiro veio, está na conta. A prefeitura pode... Não é dinheiro assim que está previsto. Inclusive, tem mais recurso previsto. Esse aí já entrou. Esse já está na conta. Então, é realmente um absurdo essa situação, né? Quer dizer, várias pessoas, o Djalma, várias pessoas aí têm colocado, é verdade. Isso é gravíssimo, né? Gravíssimo, né? A prefeitura tem que dar uma satisfação para a sociedade, porque aí criou um problema, né? Qual foi a solução? Pega um decreto e libera o comércio no momento onde está previsto o pico da contaminação desse vírus. Então, sinceramente, isso não tem nada mais absurdo que isso, né? Se tivesse feito o dever de casa, né, porque a flexibilização no mundo inteiro ela está sendo feita de olho na estrutura da saúde, ou seja, flexibiliza, mas de uma forma que não há um colapso, né, sobre o sistema da saúde, sobre o sistema de saúde. Agora, aqui não, aqui está fazendo o contrário, né? Nós já estamos liberando, está praticamente em colapso e está liberando. Quer dizer, o que a prefeitura espera? Para chegar a semana que vem, né, a gente tem um monte de morte e aí tem um problema, e sempre os estudos da Universidade Federal apontam. No momento que você
faz um isolamento muito forte depois que estoura o problema, você não resolve no outro dia. Isso vai demorar uns 10, 15 dias para baixar, porque as pessoas já estão contaminadas, elas vão para dentro de casa e continuam passando para frente. Esse é um problema. Então, não adianta você fazer um isolamento pensando que no outro dia isso vai estar resolvido. Não vai estar. Aí nós vamos passar por uma agonia por aí, uns 10, 15 dias. Né? Exatamente. Então, esse é um grande problema. Então, eu, particularmente, acho que a Prefeitura foi de uma irresponsabilidade tremenda em relação ao enfrentamento dessa pandemia. E na área da saúde, deputado, já há algum tempo, né? Tem CAIS e unidades de saúde que deveriam ser reformados em 3 meses. Estão há mais de 1 ano para ser reformados e não terminam as reformas. Jardim América, Cândida de Moraes, Chácara do Governador. Então, assim, a questão da saúde em Goiânia já era grave, já faltava gestão, planejamento, cuidado com os recursos públicos. E na pandemia ficou mais visível ainda, mais explícito a dificuldade de gerir a questão da saúde na nossa cidade. A gente tem um problema na questão dos testes, porque os testes é uma forma de saber onde o vírus chegou, né? Como é que está essa questão territorialmente, onde que o vírus tem uma incidência maior. E Goiânia sequer se fala em teste. Aliás, as pessoas querem fazer o teste, não tem lugar para fazer o teste, os testes demoram a sair, uma dificuldade enorme, e a gente vê a importância dos testes quando a gente vê o caso de Rio Verde, por exemplo, que fez os testes em algumas indústrias, percebeu que a disseminação estava muito alta da Covid-19 e aí organizou uma reclusão, isolamento melhor da sociedade para que pudesse amenizar a incidência, ali, a disseminação do vírus. Se Goiânia não tiver uma testagem em massa de forma mais organizada, nós vamos viver um problema seríssimo. Os terminais de ônibus estão cheios, os ônibus estão lotados, a gente vai viver agora uma volta do comércio. Se a população não tiver consciência, nós vamos ver os comércios lotados e isso vai gerar um problema muito grave para o sistema de saúde nosso. Essa questão do transporte coletivo também faz parte da falta de planejamento estratégico da prefeitura e falta de diálogo. Precisa prejudicar? Não, mas tem que sentar na mesa, governador, prefeituras, empresas, CMTC, tem que chegar no entendimento. Agora a prefeitura não conversa, não dialoga, não se posiciona. Os empresários, naturalmente, estão defendendo seus interesses. Se o governo do estado e a prefeitura não chamar para conversar, não chegar no entendimento, o sistema de transporte coletivo vai ser um grande fator de disseminação do vírus em Goiânia e da região metropolitana, porque o transporte coletivo atende 19 municípios. Então, não é um problema só de Goiânia, é um problema que vai gerando a transmissão para outros 18 municípios da região metropolitana, que, mais uma vez, também causado por uma omissão e uma dificuldade de diálogo, na minha opinião, principalmente do prefeito de Goiânia, que não chega ao debate, não chama para conversar e não se posiciona. A Divina Maria está aqui dizendo que o Íris vai acabar usando o dinheiro para abrir mais covas. A Francisca Vanderclay faz uma denúncia que ela disse que no início a prefeitura fez sorteio em alguns bairros e alguns moradores fizeram teste. Depois de feitos, a secretaria comunicou que os testes comprados vieram com defeito e iriam comprar outros para repor. O venerando Lemes falou isso, que a gestão não escuta o que diz o Conselho de Saúde. O Orlando diz que a atual gestão está em outra vibe. A cidade está um verdadeiro canteiro de obras, algumas até desnecessárias. Vilma Crandes, que está com muito medo de Goiânia virar Manaus, né, porque está só aumentando o número de mortos e infectados. Lembrando que lá, né, as pessoas começaram a morrer em casa, porque nem chegavam a ser levadas para o hospital. O Romão da Cunha diz que não incentivaram a usar máscaras. O Emival elogiou sua fala, Thales, que tem que pensar na população. A Divina Maria está pedindo para trocar a secretária, pelo amor de Deus. A gente ri para não chorar, né, gente? Esse é um pedido corriqueiro e recorrente aqui em Goiânia, porque a secretária tem dificuldade de diálogo com o sindicato, com os vereadores, com a população, enfim, né? Ela tinha uma vida acadêmica e profissional muito consolidada, mas enquanto gestora... É melhor você falar, Thales, com quem ela tem facilidade de diálogo. Se você falar com quem ela não tem, você vai ficar lá a noite inteira. Todo mundo, né? É complicado. E assim, isso já foi apresentado várias vezes para o prefeito de Goiânia, e eu não sei o que se dá ali de relação do prefeito com a secretária, mas o que a gente vê é que a gestão da saúde
ela tem um agravamento muito maior do que, inclusive, outras secretarias, né? A gestão passa por um problema, a gente vê falta de prioridade, de planejamento, mas na saúde isso se apresenta ainda com muito mais agravamento. Vamos falar de auxílio emergencial? O Dudu Martins está aqui pedindo ajuda, porque tem criança e foi negado o auxílio para ele. É a situação de muita gente. Enquanto isso, Kaique, joga na tela para a gente, por favor, a matéria que foi manchete do Popular hoje. Olha só. Dizendo que em Goiás, 21 mil servidores públicos teriam recebido o auxílio, o que daria 27 milhões e meio de reais. Já teve jogador, já teve empresário, servidor público, militar. O dinheiro chega para quem não precisa e não chega para quem precisa, Elias? Marina, é impressionante isso, né? O que tem de pessoas que necessitam desse auxílio, que não receberam, pessoas que realmente estão passando uma dificuldade enorme. E aí você tem uma situação como essa. Eu até acho assim, que eu tenho uma suspeita que não é possível que servidores receberam isso. Se é alguém que, na minha opinião, tem usado os dados dos servidores, eu acho que deve ser alguma coisa assim, porque a quantidade aí, porque o servidor tem, inclusive, corre risco até de ter o problema do comprometimento da sua relação de trabalho com a estrutura pública, porque isso aí é um ato criminoso. Então, eu não acredito. Eu acho que o mais provável é que alguém utilizou um cadastro dessas pessoas para receber. Agora, o que demonstra a tremenda incompetência do governo federal, que sequer fez um cruzamento de dados, né, com as estruturas públicas existentes. Porque isso aí tudo, gente, tudo isso tem regime de previdências municipais do Estado e tal. Você poderia muito bem, é só fazer um cruzamento, quem tem uma relação de trabalho, e você, na verdade, já eliminaria essas pessoas. Isso é apenas um programa, isso é um software, né? Isso não tem nada difícil, quer dizer, não houve uma preocupação do governo, quer dizer, de fazer esse cruzamento de dados, e aí acabou acontecendo isso. Isso é tão grave. Quando aconteceu a primeira vez, dizendo que era 19 mil pessoas, saiu o primeiro dado, né? Eu lembro que eu estou indo a Brasília toda semana, porque embora a sessão seja remota, eu estou participando, porque é uma pessoa por partido, e eu represento meu partido no plenário na condição de primeiro vice-líder. E o Rodrigo Maia, um pouco antes de começar a sessão, ele estava dando uma coletiva, ele comentou, falou assim, saiu no jornal, lá em Goiás, né, que é um absurdo, 19 mil servidores teriam recebido, isso é um absurdo. Quer dizer, ele mesmo até colocou, ele ficou assustado com isso, né? Ele colocou isso até numa coletiva. Então, é uma situação absurda, que eu imagino que provavelmente não deve ter acontecido só em Goiás. Então, assim, a gente está uma outra discussão, viu, Marina, que é o prolongamento. Aí o Bolsonaro não quer continuar os R$600. Eu espero que o Bolsonaro faça a mesma coisa que ele fez na última vez, né? Ele começou com R$200, e aí o Congresso quis aumentar, e ele acabou aceitando aumentar para R$600. Então, eu espero que eles tenham a posição de continuar. Porque não adianta, pô, as pessoas... R$600 já é um valor pequeno, né? Então, as pessoas, evidentemente, que essa história de querer baixar, fazer uma redução, parece que é 600, 400, R$300, né, que ele está querendo colocar até o final do ano, ou por mais 3 meses. Então, eu entendo que... aliás, Marina, a gente precisa abrir um debate sobre a questão da renda mínima, né? Que acho que é um debate muito importante, né? É um debate mundial. Tem lugares no mundo que estão dando esse recurso, já estão pensando na hipótese de dar continuidade a essa situação, porque o Estado, você pensa assim, mas isso custa muito caro para o Estado. Isso é relativo. Primeiro, uma boa parte disso volta em impostos, né? Segundo, que o impacto disso na economia faz uma geração de impostos também fantástica. Então, o Estado, na verdade, não é que ele gasta 100, né? Às vezes ele gasta 100, mas ele recupera 60. Né? Então, acaba que ele gasta 40, e o efeito disso na economia, o efeito social, pode ser uma questão fantástica. Inclusive, nós temos hoje, foi criada uma frente parlamentar, o João Henrique Campos, o João, que é o filho do falecido Eduardo Campos, né, que é um deputado nosso, um jovem deputado lá de Pernambuco, tem puxado essa frente, participação expressiva do PSD, com todo o apoio do nosso partido, na movimentação de que isso se torne uma situação permanente, né? As pessoas que necessitam, elas terem garantido uma renda mínima,
né, para que a gente possa ter um mínimo de dignidade, né, garantir um mínimo de dignidade para essas pessoas. Deputado, eu acho que essa questão do auxílio emergencial demonstra, mais uma vez, que a população mais pobre não é prioridade para esse governo federal. Esse governo ele destruiu com alguns programas que atendiam as populações mais vulneráveis do país, programas na área da moradia, diminuiu investimentos na educação pública, programas na área da saúde, como Mais Médicos, por exemplo, que chegavam em locais onde a saúde tinha dificuldade de ter médicos. Ele tem claramente outros interesses, defende outros interesses, e essa incompetência para aplicar uma política pública deixa isso muito claro. Porque quem está sofrendo na fila da Caixa Econômica, quem está tendo que acordar de madrugada para poder ir para uma fila de banco, quem não conseguiu fazer o cadastro, até hoje ainda não teve o cadastro aprovado, é a população mais pobre, é quem de fato mais precisa, quem está passando muita dificuldade. As pessoas estão passando fome no país e o governo federal não consegue aplicar uma política pública básica, que é garantir uma renda mínima. Isso porque nós já tínhamos, inclusive, o Bolsa Família, que é aí o grosso das pessoas que vão receber o auxílio emergencial. Então, já tinha um cadastro organizado na Receita Federal e na Caixa Econômica, já tinha uma mínima base de dados para poder atender e o dinheiro chegar na conta das pessoas. E o que a gente percebe é uma incapacidade, uma incompetência enorme, mas que talvez não seja só incompetência, né? Talvez seja mesmo a questão de prioridade, de não querer fazer com que essa política pública seja de fato efetivada. A gente fica muito preocupado porque a vida das pessoas está uma grande confusão e o governo apresentando uma proposta agora de uma continuidade, que haja um decréscimo no pagamento do auxílio emergencial, né? Se eu não me engano, para poder chegar a R$200. Ou seja, ele volta a ter aquela proposta inicial, né? Que foi derrotado no Congresso Nacional, que a população brasileira pressionou para que não fosse, que nós conseguimos chegar aí nesse acordo dos R$600, mas o governo volta com essa pauta de estender o auxílio, mas que o auxílio seja pago, né, com um valor quase que irrisório, humilhante para a população brasileira. O que se faz com R$200? Você paga aluguel? Você consegue pagar água, energia, internet? Você faz uma compra, uma mínima compra para poder passar o mês com a sua família? R$200 é um valor que é humilhante, é algo que a gente tem que, de fato, denunciar, brigar muito para que esse auxílio emergencial ele continue, mas minimamente no valor que foi estabelecido já pelo Congresso Nacional, que é os R$600. Agora, nós precisamos também cobrar uma investigação, né, deputado, em relação a esses servidores que teoricamente receberam esse auxílio. Como você disse, eu concordo, acredito que tenha a ser, né, alguma máfia, algum esquema que foi montado que utilizou os dados desses servidores. Agora, é um verdadeiro absurdo, né? 27 milhões de reais que deveriam estar indo para as pessoas que estão numa situação dificílima, ter servidores públicos que talvez estejam recebendo esse auxílio. E a gente não vê ainda uma ação do Estado do ponto de vista de investigação, né? O Popular já noticiou hoje, mas essa notícia já tinha circulado há dias anteriores, e a gente ainda não viu né, o governo vir a público para poder dizer como que vai se dar um processo de investigação em relação a esses casos. Inclusive, se essa investigação vai se dar em âmbito estadual ou em âmbito federal, já que o auxílio é um programa federal, né? Não sei, inclusive, qual que vai ser a competência de investigação. Agora, é um verdadeiro absurdo, a gente precisa denunciar e precisamos denunciar a incompetência desse governo. Não consegue aplicar uma política pública básica, que é fazer a renda mínima chegar nas pessoas, e demonstra que não é prioridade para esse governo as pessoas mais vulneráveis, as pessoas mais pobres do país. Bom, chegamos a... Marina, eu só queria fazer um comentário. Quando o Thales está colocando essa questão dos valores aí, eu estou lembrando aqui de uma postagem que a gente fez essa semana sobre a questão de alguns empresários que são ligados ao Bolsonaro. Esse dono da Havan, isso é um malandro, né? Isso é um picareta. Sonegador de impostos, né? É um sonegador de impostos. 65 milhões de reais que deve. Né? 8 empresários, deve 65 milhões de reais.
65. Aí fica com esse discurso de ética, discurso do não paga imposto. O trabalhador vem descontado do imposto é um salário. Micro e pequeno empresário, se não pagar, eles fecham o negócio deles. Esses grandes empresários aí, ó, são malandros que não pagam seus impostos e vem com o discurso ainda dizendo que são bonzinhos, são éticos, cobrando posturas. Para mim, isso aí, a verdade, nós temos que fazer no Brasil, que é nos Estados Unidos. Quem não paga imposto de jeito tem que ir para cadeia para esse tipo de gente. Nós temos que mudar a legislação, né? Esse pessoal que só nega imposto, porque nos Estados Unidos é assim. Porque eu acho que assim, tem uma elite brasileira aqui que gosta de falar dos Estados Unidos, né? Mas na hora de falar da questão dos impostos, eles não gostam de falar dos Estados Unidos, não. Porque lá se não pagou, quer dizer, vai para a cadeia, entendeu? Então, essa é a situação. Então, eu fico assim, na minha indignação, porque eu fico imaginando, né, o valor que eles estão sonegando, que esses 8 empresários, né, é o dono da Localiza, é o dono da Ravan, é o dono do Madeiro, né? Esses 8 empresários aí, ó, na verdade, só eles estão sonegando e que dá para entender milhões de brasileiros. Então, sinceramente, fica a nossa indignação, né? Porque é isso, né? O governo tem um olhar para o rico, não é um olhar para o trabalhador. Aliás, nessa questão fiscal, eu sou crítico, não é só o governo Bolsonaro, não. É o governo do Lula, da Dilma, do Temer, né? Que, na verdade, propiciaram, inclusive, uma renúncia fiscal legal, inclusive, né? Só para você ter uma ideia, no ano 2018, a renúncia fiscal foi de 390 bilhões de reais. Bilhões de reais. Ou seja, o grande empresário no Brasil não gosta de pagar imposto. Quem paga imposto de verdade, repito, é o trabalhador na hora do consumo, é o trabalhador no seu salário, é o pequeno e microempresário. Esse aí que realmente médio empresário. Esses pagam. O grande sempre tem um benefício fiscal, sempre dá um jeito de não pagar, sempre dá um jeito de judicializar e acaba não pagando imposto. Então, eu quero só registrar aí a minha indignação em relação a isso. Aliás, é um outro tema que a gente tem que abordar aqui, viu, Thales? Sobre essa questão fiscal, da reforma tributária, porque é um tema também importantíssimo, deputado. Inclusive, as grandes fortunas precisam ser taxadas no Brasil, a remessa de lucros e dividendos para o exterior, porque esses grandes empresários abarrotam de dinheiro e mandam dinheiro para o exterior. E esse dinheiro que vai para o exterior não tem taxação de imposto. E as grandes fortunas, como é taxado em vários outros países, no Brasil não é, a taxação aqui é mínima, porque quem paga mais imposto no Brasil é o pobre. O mais rico paga menos imposto, é um absurdo isso. Nós precisamos fazer um debate sério sobre a taxação das grandes fortunas no Brasil, porque só essa taxação já garantiria, por exemplo, uma renda básica mínima, investimento em saúde, aumento de verba para as universidades e tudo aquilo que o poder público precisa para poder garantir o mínimo de cidadania e dignidade para as pessoas. Exatamente, né? Inclusive eu entrei com um projeto, né, que era exatamente para fazer aí um empréstimo compulsório, até porque eu não coloquei questão de já tem projeto na área de taxação, né? Eu entrei com um empréstimo compulsório que é previsão constitucional, porque o empréstimo pode fazer agora. Quer dizer, você só acima de quem tem 1 bilhão de reais estaria para ter em torno de 30 bilhões de reais, quer dizer, é um absurdo. Então, assim, rico no Brasil é extremamente privilegiado, e eu estou falando isso porque e faça a crítica aos outros governos, por exemplo, há uma previsão sobre taxação das grandes fortunas desde 88, e nenhum governo, nem Fernando Henrique, nem os governos do PT, nenhum teve coragem. É verdade. Só faça essa crítica. Isso aí não é só o Bolsonaro, não. É os outros governos também. A gente tem que fazer esse balanço, tem que ser justo, né? Porque se a gente quer mudar, a gente tem que mudar estruturalmente. Né? Porque eu falo que o Brasil tem 2 grandes problemas. Eu falo que um é a questão da corrupção, o outro é a desigualdade social. Se nós não enfrentarmos esse problema da desigualdade social, o Brasil jamais será um país gigante, será um país grande, porque país onde só um pouco... Mas a nossa elite precisava entender isso, né, Elias? Infelizmente, nós temos uma elite no Brasil muito tacanha, que só olha para o próprio umbigo. Ela não entende que se a população está passando fome, não gera riqueza. Se a população está passando fome, ela não se qualifica. Se a população está passando fome, ela não consome. Então, nós temos uma elite também que nós precisamos negociar, conversar, pressionar, ou até mesmo, às vezes, dar uma emparedada nesses processos de uma reforma tributária mais justa, porque essa elite, ela segura a riqueza e grande parte da população passando um momento difícil. Nós temos 67 milhões de brasileiros endividados com nome no SPC. As pessoas não conseguem pegar um crédito, não conseguem comprar um carro financiado. Como que essas pessoas minimamente fazem com que a economia gire? Nós vivemos um processo no Brasil, nós precisamos tirar as pessoas da SPC, precisamos garantir uma renda básica, precisamos colocar o filho das pessoas nas escolas para que possa ter uma continuidade nos estudos.
E isso precisa ser através de uma legislação mais rígida no combate à corrupção, na distribuição de renda e num diálogo mais altivo com essa elite brasileira. O problema é que os governos nossos até hoje, principalmente agora de 85 para cá, com a República, não tem esse diálogo altivo com a elite brasileira. Há um receio de mexer naquilo que deve se mexer, que é na concentração de renda. Então, nós precisamos, de fato, fazer um debate mais sério sobre isso no país, porque senão nós vamos viver esse problema estrutural crônico, né? Que é a pobreza, o aumento da desigualdade e uma pequena elite gerindo os recursos e a riqueza que todo o povo produz, né? Nós estamos chegando a 1 hora de live, o assunto está rendendo, né? Passa rápido, Queria lembrar vocês que o Valtinho que está aí na tela, oi Valtinho, vai cantar para a gente daqui a pouco. Mandem as sugestões, tá bom? Para a gente. Elias, o Leandro Chaveiro está aqui questionando, diz que é da Cotego e não consegue receber o auxílio do governo federal. A Câmara chegou a aprovar, né? Você votou pela aprovação da inclusão das cooperativas, mas o presidente vetou, né? Vetou. Ele vetou dos artistas, vetou dos taxistas, né? Porque, assim, é evidente que vários profissionais, por exemplo, garçons, vários profissionais que estão com as suas atividades paralisadas, elas, na verdade, não estão recebendo. Então, é óbvio que muitos profissionais precisavam receber. Infelizmente, o presidente Bolsonaro vetou e nós ainda não apreciamos esse veto, né? Eu espero que, no dia do Congresso, nós votamos assim, sabe? A gente vota consensual. Tá, votou. Aí o presidente veta, um monte de deputado já muda a opinião. Principalmente hoje o povo do Centrão, né? Está fazendo uma composição com o governo, que é a verdadeira política do toma lá da cá. Né? Para manter os cargos lá, eu preciso votar aqui. É assim, né? Então é desse jeito. E aí acaba votando contra o povo. Então, infelizmente, essa é uma situação que a gente tem hoje no parlamento brasileiro. Bom, acho que para encerrar a live, vamos falar do marco de saneamento, o novo marco de saneamento, que foi aprovado pelo Congresso nesta semana, foi enviado para a sanção do presidente. Muita gente diz que ele é para privatizar. É isso mesmo? Marina, assim, teve alguns itens, tá? Uma polêmica, porque se essas empresas tipo a Saneago, se ela privatizaria ou não, né? Eu, particularmente, de qualquer forma, há uma abertura muito grande, porque a legislação, a proposta inicial, praticamente obrigava a privatizar, né? De qualquer forma, ela abre uma expectativa muito grande, né? E uma possibilidade muito grande de privatização, o que, na minha opinião, é uma situação criminosa. Por que eu estou falando isso? Olha, se você olhar, tem dois setores que no mundo, né, o pessoal caminhou nesse sentido, em vários países, esteve na Alemanha, por exemplo, na própria França, nos Estados Unidos, no Canadá, onde se privatizou, por exemplo, a questão da energia elétrica, e a gente já viu como é que é a Enel, todo mundo aqui, eu não preciso falar nada que foi a privatização aqui em Goiás, é só ver como é que é o nível de satisfação com essa empresa Enel. Todo mundo foi um sucesso, né? Foi um sucesso. Essa privatização. Todo mundo viu o que aconteceu, né? E a outra é a questão da água, né? Por quê? Porque a água é um bem importantíssimo, né? Então, a verdade é que Paris, por exemplo, tinha privatizado e reestatizou, né, na França. Então, eu, particularmente, sou contra, né? Eu acho que até alguns setores pode até se discutir que isso não é competência do Estado, alguma coisa, mas água, né, saúde, educação, água, energia elétrica, isso é estratégico, né? Pode ver, Marina, que a questão da Enel aqui gerou, inclusive, a fúria até do setor empresarial, né, que, na verdade, se viu totalmente refém dessa empresa. Então, não é só o trabalhador, não, até o setor empresarial. Então, é muito ruim isso para a sociedade. Então, energia elétrica, na minha opinião, e água são duas coisas que não deveriam ser privatizadas. Então, na minha opinião, é lamentável que o Congresso Nacional, eu votei contra esse projeto, né, porque, para mim, qualquer projeto que para mim, a lei tinha que ser ao contrário, tinha que ser, olha, a água tinha que ser um bem público, estatal, gerido pelo Estado. Não tem qualidade, se não tiver, troca, entendeu? Governador ou prefeito que não controlar bem, troca o prefeito, troca o governador. Agora, a estrutura ela tem que ser de interesse público, né? A gente sabe muito bem que as consequências disso podem ser muito ruins para a sociedade. E só para você ter uma ideia, Marina, água, né, a própria ONU diz isso,
cada dólar investido em saneamento, né, não só água, mas a questão do saneamento também, que aí vai desde tratar a água até a questão do tratamento de esgoto, significa economizar $5 em saúde, né? Então, é um instrumento de você, é um investimento na saúde. A água é investimento. Então, às vezes, assim, em muito lugar do mundo, o pessoal percebeu que você dá água, às vezes, tratada de graça para uma pessoa, fica melhor para o Estado do que essa pessoa não ter acesso a essa água. Por quê? Porque se ela não tiver acesso a essa água, ela vai ficar doente, vai ficar caro para o Estado. Então, até isso, né, por isso que a Saneago hoje tem uma tarifa social, porque tem toda uma política pública em torno disso, né? Agora, você joga isso na mão de empresa só visa o lucro. É a Enel da vida. Está nem aí para a população, só quer saber ganhar dinheiro. Me permite um comentário, deputado? Quem defendeu esse projeto e quem defende a privatização da água e energia sempre utilizando o mesmo discurso, né? Que é a necessidade de modernizar, de que a gestão privada consegue fazer com que as coisas sejam mais ágeis, mas é importante a gente retomar como é que esse projeto chegou na Câmara, né? Foi uma medida provisória do governo Temer, que caducou, e depois o governo Bolsonaro, aliado a grandes empresários da área privada da rede de energia e água, que mandaram esse projeto para o Congresso Nacional. Esse projeto, só para a gente ter uma ideia, por exemplo, a Saneago hoje tem a concessão do município, certo? A Saneago tem essa relação com o município. Para a Saneago agora poder ter a concessão ao município, na verdade, vai ter que participar de uma licitação, porque a concessão da água vai ser aberta por uma licitação onde empresas privadas vão poder participar da licitação. Então, de fato, esse projeto ele cria uma abertura para que empresas privadas assumam o tratamento da água e de esgoto. Quem mora em Aparecida de Goiânia e outros municípios do estado que já vivem, né, num processo de água e esgoto privatizado sabe a dificuldade que é quando falta água, a questão da tarifa, às vezes cidadãos e cidadãs que pagam por uma tarifa de tratamento de esgoto, sendo que nem tem esgoto tratado, rede de esgoto, né, na sua região, no seu bairro, quando acaba a faltar água, a dificuldade que é para poder acionar a empresa, falar na ouvidoria, porque, na verdade, a empresa privada tem um objetivo claro e exclusivo de ter o lucro, e não do atendimento público para que as pessoas tenham acesso a esse bem que é a água tratada. A gente vive esse problema crônico no Brasil, não podemos também deixar de enxergar isso. Milhões de pessoas não têm acesso à água tratada, não têm acesso à rede de esgoto, mas que não se resolve privatizando, porque nós vamos estar entregando isso para empresas que não vislumbram o bem público e o bem comum. Vão vislumbrar a forma de ter lucro em torno dessa concessão, de como que a água vai chegar na casa das pessoas. Então, eu dei uma lida no projeto, tive essa curiosidade, porque, inclusive, alguns partidos votaram um pouco divididos no Senado, muita gente veio perguntar o que aconteceu. Vamos torcer para que essa possibilidade de que as atuais concessionárias estatais possam renovar a concessão por mais 30 anos, porque isso minimamente vai criar uma certa estabilidade do setor público que já gere a água e a rede de esgoto em alguns estados, mas pelo que eu dei uma lida no projeto, dei uma estudada, vi alguns pesquisadores apresentando suas opiniões, é um projeto muito grave, vai encarecer a água, vai encarecer a rede de esgoto, vai só chegar em locais onde tem grandes populações, porque isso sim gera uma movimentação financeira na tarifa que é paga. Locais um pouco mais distantes vão ter dificuldade de receber água tratada e rede de esgoto. E esse é um problema sério no Brasil, porque periferias, grandes sertões, cidades onde tem uma dificuldade do poder público chegar, vão ter mais dificuldade ainda de poder ter uma água tratada e uma rede de esgoto para coletar ali o que é produzido. Enfim, é uma situação muito grave e que, infelizmente, agora já foi votado. Nós vamos ter que pressionar para, quem sabe, a gente rever esse marco regulatório num outro governo, a partir de uma nova conjuntura aí de correlação de forças no Brasil. Bom, gente, algumas pessoas... Valtinho, tá aí? Algumas pessoas pediram música, mas olha só, 2 pediram música do Gilberto Gil, a Marina Luiza, minha xará, e o Orlando Ribeiro. E Gilberto Gil hoje está fazendo 78 anos, então acho muito justo, né? As sugestões foram Esperando na Janela, que tem cara de festa junina, e Andar com Fé, que se encaixa no momento que a gente está vivendo. Mas se não for nenhuma dessas,
Você pode pensar em outra, mas espera aí, segura só um pouquinho. Deixa só eu despedir aqui do convidado e do Elias. Thales, muito obrigada. Elias, obrigada. As considerações aí de vocês antes da gente encerrar. Pode começar, Thales. Bom, quero agradecer mais uma vez, deputado Elias, pelo convite, você, Marino, Valtinho, para a gente poder ter a oportunidade dessa conversa. Eu sou recém-chegado ao PSB, mas me sinto em casa, viu, Elias? É um partido de esquerda, é um partido que tem posição, é um partido que tem um projeto nacional de diminuição das desigualdades, de combate à pobreza, e eu sou mais um soldado para poder ajudar na construção do partido aqui em Goiás, a gente poder criar um grande bloco, né, junto com outros partidos, lideranças, para que a gente possa mudar um pouco a conjuntura política aqui no Estado e que a gente possa ocupar espaço, influenciar mais nas decisões políticas para poder melhorar a vida das pessoas. Coloquei meu nome à disposição para ser pré-candidato a vereador. Estou muito feliz com o processo e com o projeto. A cada dia que passa, novos apoiadores e apoiadoras. A gente tem construído um projeto muito participativo, democrático. Quero pedir o apoio, inclusive, para quem está nos assistindo, para você também, Marina, para você também, Valtinho. Se ainda não decidiram aí qual pré-candidato apoiar, quero depois poder conversar sobre essa construção que a gente tem feito. E quero, obviamente, Elias, poder, junto com você, contribuir na construção de um programa de governo mais participativo, democrático e que seja mais cidadão, que a gente consiga construir políticas públicas que garantam mais cidadania e dignidade para a população goianiense. Tamo junto, um abraço para todos vocês, vamos construindo. Bom, Thales, eu quero também te agradecer por ter participado conosco hoje desse bate-papo. Eu disse no início aqui que eu estava muito satisfeito, que era um orgulho para o PSB tê-lo nas nossas fileiras, tê-lo nas nossas trincheiras, né, dessa luta tão difícil por justiça social. Eu acho que as suas intervenções, a sua postura durante a conversa aqui que nós tivemos, eu acho que ficou muito claro para o internauta por que eu estou orgulhoso, né? Por que nós estamos felizes, né, pela sua preparação, pelo seu posicionamento. Eu disse que você tem uma história de ser um grande guerreiro, de ser um lutador, e eu tenho certeza que o PSB ganhou muito, e tenho certeza que é uma ótima opção colocada aí para a sociedade ver que o PSB quer fazer um diálogo de qualidade, nós queremos realmente, o que eu falo, tem espaço para boa política, né? As pessoas precisam ter mais atenção, porque às vezes acabam votando de qualquer jeito, é preciso as pessoas terem essa atenção. Ter esse diálogo. Nós estamos num momento ainda, que não é um momento eleitoral, mas é um momento pré-eleitoral, um momento de debate. Então, nós queremos discutir as nossas pré-candidaturas, né? E está aí, a do Thales é uma delas, que quer abrir um diálogo com a sociedade. Não é um momento de fazer campanha ainda, mas é um momento de dialogar na construção dessas candidaturas. Então, para nós é um grande orgulho ter aqui, né? E eu quero agradecer por você ter participado, agradecer por ter acreditado nesse projeto e agradecer também a todos que nos acompanharam nessa conversa, esse diálogo hoje, agradecendo também a Marina, mais uma vez, uma excelente condução, e ao nosso grande amigo Valtinho. Grande abraço. Obrigada, gente. Muito obrigada a todos que participaram. Mandar uma boa noite para a Isa, para o Vivaldo, para todos realmente que participaram. Foi uma participação muito boa, né? E vamos lá homenagear o Gil, Valtinho. Vamos. Elias, muito obrigado. Thales, uma satisfação. Parabéns. Muito obrigado. Um dos debates mais ricos, né? Eu acho que foi uma das áreas mais interessantes em termos de contribuição, de informação. Eu fico prestando atenção e me instruindo a respeito das coisas. Ainda me lembro do teu caminhar, teu jeito de olhar, eu me lembro bem, querendo sentir o teu seio, que ela tem, o tempo todo, procurando, mas ela não vem. Tudo do peito, doce que sujeito não pode aguentar, às vezes é tudo peito.
jeito, e eu não vejo a hora de poder lhe falar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Fazia um tempinho, hein? Posso tocar mais uma? Pode, pode. Vamos lá. Eu vim com essa ideia na cabeça. Mandacaru, quando florando seca, é o sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca é sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida, não quer mais sapato baixo, vestido bem surrado, não quer mais vestir de mar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. De manhã cedo já tá pintada, só vive suspirando, sonhando acordada. O pai leva o doutor, a filha adoentada, não come, não estuda, não dorme nem quer nada. Ela só quer, só pensa em namorar. 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 Mas o doutor nem examina, chamando o pai de lá. Diga bem cedinha, o mal é da idade que pra tal menina não há um só remédio em toda a medicina. Ela só quer, só pensa em namorar. 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 Viva São João, viva as festas juninas. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigado, gente. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço.